Em algum momento você já se viu fascinado por um mundo completamente novo e intrigante? Foi assim que eu me senti aos 17 anos, quando eu vi pela primeira vez um canal de notícias de mercado financeiro na televisão. Meu nome é Alex Lararo, eu sou estrategista-chefe de investimentos e hoje eu vou contar para você como que eu cresci na minha carreira e onde eu investi ao longo da minha trajetória. Então, fica comigo até o fim do vídeo. Eu me lembro até hoje, quando, por volta dos 16, 17 anos, eu estava na casa da minha prima, na zona leste de São Paulo, lá em Itaquera. A gente estava mudando os canais, né? Na época era aquela coisa de TV a cabo. E de repente eu coloquei num canal de TV chamado Bloomberg. Hoje eu sei o que é a Bloomberg, não é só um canal de TV. E lá passava não só notícia em inglês, e eu não sabia nada de inglês, mas passava também na barra inferior e lateral, assim, o preço de ações. Então eu achava muito interessante aquilo. Eu ficava vendo o preço das ações ali, códigos, nomes, que eu não entendia absolutamente nada. E aqueles códigos e nomes, no final das contas, eu acabei descobrindo depois, né, que eram tickers, e os números eram preços, e aquilo tudo eu achei muito intrigante, assim, eu não entendia porque que tinha ações que estavam subindo, outras estavam caindo, né, e eu não entendia nada daquilo que eles falavam, porque era tudo em inglês. Mas esse canal de TV me deixou uma marca na minha mente, um desafio intelectual, de que existia um mundo que eu poderia explorar dentro desse mercado financeiro. E naquela época eu ainda não estava pensando tão claramente sobre qual faculdade eu queria fazer, mas isso já me despertou um interesse com relação a finanças e economia. Foi aí que ao longo da minha trajetória eu fui somando algumas peças, investindo em alguns cursos, porque naquela época eu não tinha dinheiro, né? Eu era desempregado, um adolescente, eu já tinha feito alguns cursos e estagiado em alguns lugares, mas até aquele momento eu não tinha uma renda e um patrimônio formado para eu poder investir meu dinheiro. Então a verdade é que quando eu investia, na verdade não era eu investindo, eram os meus pais investindo na minha carreira, pagando ali cursos de gestão financeira, curso de administração, que ainda não era nem de faculdade. E além disso, na época também se fazia curso de informática. Então sim, eu fiz curso de web design, fiz curso de HTML, fiz o curso de informática padrão para aprender a usar o Excel de forma mais avançada, né? E na verdade naquela época isso nem era o avançado, né? O avançado de Excel que eu tenho hoje eu aprendi na minha carreira e não foi com nenhum curso. E logo que eu juntei as peças, eu finalmente decidi pela faculdade e eu optei por fazer administração. Muitas pessoas escolhem administração porque elas não sabem o que vão fazer, mas eu escolhi consciente de que no curso de administração eu iria aprender diversas áreas sobre gestão que me ajudariam a avaliar empresas, e não só empresas, como diversos tipos de projetos e negócios. Por isso que eu acabei escolhendo a administração, para poder avaliar melhor os negócios. E foi isso que ao longo da minha trajetória também me ajudou, porque hoje eu não tenho somente aquele conhecimento restrito à economia, né, que por mais que seja muito amplo, também acaba limitando a sua ótica de mundo. E logo no primeiro semestre de faculdade, eu comecei a me candidatar a diversas vagas em bancos de investimento, principalmente internacionais. Eu queria muito trabalhar em banco de investimento ou em corretoras com investimentos, mas na época ainda era muito difícil para mim, porque eu não tinha nenhuma experiência, e mesmo para estágio era tudo muito concorrido. E aí o que eu fiz foi pensar: o que é que eu preciso ter de habilidades e competências para conseguir entrar num banco internacional? Bom, falando de banco internacional, o que eu percebi é que a maioria das pessoas que já trabalhavam nesses bancos, elas falavam praticamente o dia inteiro em inglês. E tudo que elas faziam, desde sistemas e até operacional, era tudo em inglês. Foi aí que eu decidi investir então o meu tempo, enquanto eu não arranjava emprego, a estudar inglês. E aí eu percebi que, na verdade, o meu inglês, ele era um inglês de cursos que a gente aprende, né, e nível de escola. Então eu resolvi aperfeiçoar ele com um linguajar mais específico, que era aquele que eu vi lá uma vez no canal da TV Bloomberg. Era um linguajar muito focado em mercado financeiro, com terminologias que eu não conhecia até então. A forma de eu treinar foi muito engraçada, porque eu ficava assistindo o canal da Bloomberg em inglês, tentando anotar as palavras que eu ouvia, e depois eu ia procurar elas no dicionário físico ainda, não era nem o Google Tradutor, eu nem pesquisava no Google nessa época. Mas isso me ajudou pra caramba,
e culminou que no segundo semestre de faculdade eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas e eu acabei passando em uma delas e entrei em um banco americano, que na época era o terceiro maior banco dos Estados Unidos. Logo que eu entrei no banco, eu comecei a aprender sobre diversos investimentos internacionais, bonds, equities e outras notas estruturadas que aqui no Brasil eu nem nunca tinha ouvido falar, e isso me levou a ter mais curiosidade sobre os produtos financeiros. E não somente em termos de conhecimento, mas também de forma prática a começar a colocar o meu dinheiro. Porque não basta você, no mercado financeiro, ter o conhecimento teórico. Você precisa, assim como todas as outras áreas da sua vida, colocar o seu dinheiro para rodar, colocar a sua pele em jogo, né? Como dizem por aí, skin in the game, para você de fato conhecer o que é o risco e o que é o ganho. Porque não é só o número que está ali que importa, mas também o seu emocional enquanto o risco está sendo tomado. Então, durante o período que eu era estagiário no Banco Americano, eu comecei a conhecer mais os investimentos internacionais, mas a aplicar o meu dinheiro também aqui no Brasil em ativos de mais risco, que eu tentava ganhar dinheiro mais rápido. Na minha época, a gente não tinha criptomoeda ainda, né? Isso foi antes de 2010, eu estou falando ali por volta de 2007, 2008. A vibe para mim, o hype para mim, era day trade, swing trade, né? Que são aquelas operações que você compra um ativo, né? Compra uma ação baseada em análise gráfica, vislumbrando um retorno ali de curto prazo, ou curtíssimo prazo, né? Que você pode ganhar no mesmo dia, ou nas próximas semanas, ou próximos dias mesmo. Mas aquela experiência com o Banco Internacional acabou me levando além. E o meu maior desafio foi esse próximo passo, que eu não sabia como eu ia dar. E se você está gostando desse vídeo, lembra de deixar o seu like e já se inscrever no canal, porque aqui no meu canal você vai aprender não somente a como funciona o mercado financeiro, e também a escolher os seus investimentos e montar uma carteira de uma forma muito mais inteligente, sendo ali um analista e um investidor mais crítico do mercado. Voltando para a nossa história, é muito interessante que você saiba que essa escolha que eu fiz de investir o meu tempo em aprender inglês em algo que me levava para um patamar que ia me destacar dos outros candidatos, porque na época não foi só isso. Eu já tinha conseguido tirar na época uma certificação básica de mercado, mas que a maioria dos estagiários não tinham ainda. Então, buscar essa certificação e esse outro nível de inglês me fez destacar no mercado e não só conseguir esse emprego, mas no futuro, toda a minha trajetória em consultoria de investimentos e family office, gerindo patrimônio de famílias com mais de 50 milhões de reais, foi fruto desse investimento no meu inglês. Porque os relacionamentos que eu construí ali no banco me fizeram alcançar patamares de conhecimento e construir um networking que me fez ser reconhecido pelos meus chefes e me fez crescer passo a passo ao longo da minha carreira. Para você ter uma ideia, desde o meu segundo estágio, eu comecei a trabalhar com carteiras de investimento, montando alocações de longo prazo para institutos de previdência. Depois dali, eu só fui crescendo, trabalhando com estratégias de investimentos para pessoa física, para milionários, para famílias, e ao longo da minha carreira, eu fui aprendendo mais e mais os detalhes de cada um desses investimentos, não só no Brasil, mas também no exterior, atuando com investidores que tinham como objetivo, por exemplo, superar a inflação, entregar uma meta de resultado que fosse acima da inflação, mas também trabalhar com investidores que tinham como principal objetivo a manutenção do seu patrimônio ao longo do tempo. Quer dizer, fazer ganhar ou do dólar, ou dos juros real aqui no Brasil, ao longo prazo. E durante a minha carreira, enquanto eu estava em consultoria e family office, conforme o meu conhecimento foi crescendo, eu parei de ficar só naquele day trade, swing trade, que eram negociações, né, investimentos de curtíssimo prazo, para alocar o meu dinheiro de forma mais estratégica, pensando naquilo que eu queria no médio e longo prazo. Então eu comecei a segmentar os meus investimentos em caixinhas, pensando ali em objetivos diferentes. Uma parte do meu dinheiro era alocado para uma liquidez de curto prazo, pensando numa reserva de emergência. A outra parte do meu dinheiro começou a ser alocada para um longo prazo, pensando numa aposentadoria futura. E uma parte do meu dinheiro começou a ser alocada para um médio prazo, pensando em necessidades de resgate, mas também em objetivos intermediários, como, por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, algo nesse sentido. E esse conhecimento que eu fui acumulando, eu não fui aplicando somente na carteira dos meus clientes, eu fui aplicando na minha carteira pessoal. Só que tudo isso, todas essas pesquisas e leituras que eu fui fazendo ao longo do tempo,
aprendendo sobre otimização de portfólio, sobre Markowitz. Comecei a aprender mais sobre macroeconomia e como que as decisões do governo e as políticas econômicas impactavam os investimentos. Tudo isso me fez crescer como investidor, mas também como profissional do mercado financeiro. Então, se você também tem interesse em crescer como profissional de mercado, me segue também para você aprender mais dicas de como você pode ser um melhor analista e ser mais crítico. Porque, vamos falar a verdade, não é fácil trabalhar no mercado financeiro. E foram alguns desses passos que me ajudaram a ir crescendo na minha carreira, onde eu saí de estagiário para analista, de analista para especialista, especialista para coordenador, gerente, e hoje eu sou estrategista-chefe de uma área de research no banco digital. A minha área é a área responsável por todas as recomendações de investimentos que são enviadas para os clientes. E as recomendações de investimentos que saem da minha área alcançam cerca de 30 milhões de pessoas todos os meses. E hoje, como estrategista, apesar da maioria dos meus clientes investirem no Brasil, ainda assim eu preciso muito analisar o cenário internacional. Porque a globalização, né, que é esse termo que a gente usa para dizer que todos os países estão interligados nas suas relações e as economias elas impactam umas às outras, começou a ser muito importante para o investimento brasileiro. Só para você ter uma noção, cerca de 50% do volume de ações negociadas na Bolsa vem de investidores estrangeiros. Ou seja, eles têm uma representatividade muito grande. Então, quando o investidor estrangeiro é afugentado por qualquer razão que seja aqui do nosso país, ele vai começar a tirar dinheiro da bolsa e, consequentemente, as ações vão cair. E eu acho importante destacar aqui para você que ao longo da minha carreira, os meus investimentos foram evoluindo, saindo de investir na minha própria carreira, investir no meu conhecimento, investir em mercado financeiro. Eu já tive negócios e hoje eu invisto em todos eles porque há uma necessidade para que você consiga crescer e desenvolver não só a sua carreira profissional, mas a sua carreira de vida também. Eu acredito muito que é importante você investir no seu desenvolvimento pessoal para que você possa crescer como pessoa e indivíduo. Não é necessário você fazer aquela curva que todo mundo acha que vai ser acelerada e crescer muito rapidamente na sua carreira. Inclusive, eu nem acho que isso vai acontecer com 99% das pessoas. Porque para você de fato ter um crescimento, você precisa consistentemente investir os seus recursos no lugar certo. Eu sempre acreditei em investir um orçamento fixo todo ano na minha educação e da minha família. Agora me conta aqui nos comentários, como você tem investido na sua carreira e na sua trajetória de vida? Você separa um orçamento para que você possa crescer e se desenvolver? E se você quiser saber mais sobre investimentos, lembra de seguir aqui o meu canal, onde você vai aprender a investir bem melhor e fazer parte de uma comunidade de investidores que pensam por conta própria e são críticos não só com relação à economia e investimentos, mas de uma forma geral raciocinam e têm um mindset transformador para a sua vida.